Estou grávida e o filho é do Henrique. O bebê chegará em breve, quero que termine com ele antes disso. Fiquei consternada com as palavras de minha irmã Bruna quando ela apareceu de repente na minha casa, sem me dar tempo de reagir. Bruna me traiu e veio me contar com orgulho que estava grávida de Henrique, meu marido. Nunca imaginei que Bruna pudesse ser tão sem vergonha. Você trouxe isso para si mesma. Pois você é simplesmente defeituosa. Não conseguiu dar um filho para seu marido. Bruna e Henrique riram de mim, claramente se divertindo com a minha dor. Senti uma crescente sensação de nojo ao vê-los se abraçando, como se quisessem exibir seu caso. Bruna sempre foi a favorita da família, e agora ela estava roubando o meu marido e destruindo o meu casamento. Fiquei tão chocada que não consegui nem falar. O olhar de Henrique para mim foi gelidamente frio. Ele já tinha decidido. Vou me casar novamente, disse ele, então vamos nos divorciar. As palavras cortaram fundo. Eu estava sozinha, traída por minha irmã e pelo homem que eu amava. Eu só sei de uma coisa, vou garantir que eles paguem pelo que fizeram comigo. Me chamo Camille. Casei-me com Henrique, o vice-presidente e filho do presidente da empresa, aos 30 anos. Meus sogros, quando eu ainda era funcionária, trataram-me muito bem e me apresentaram a Henrique, o que culminou em nosso casamento. Meus pais também abençoaram essa união, e nossos relacionamentos eram harmoniosos. Mesmo após o casamento, continuei trabalhando no mesmo lugar e tudo parecia correr bem. Nunca imaginei que enfrentaria tal infortúnio. Depois que nos casamos, Henrique, que inicialmente era amável, mudou drasticamente. Henrique, se você vai se atrasar, poderia pelo menos me avisar com antecedência? Por que eu devo informar minha agenda para você? Cale a boca, não me dê ordens. Mas se o jantar não estiver pronto quando ele quiser comer, ele ficará com raiva. Depois que nos casamos, Henrique começou a desperdiçar dinheiro. Ele começou a sair para se divertir, alegando que era um negócio. Ele vagava pelas ruas à noite e quase sempre voltava para casa pela manhã. Pensei que ele tivesse se acalmado depois de se tornar um adulto, mas sua verdadeira natureza se revelou. Eu estudei na mesma faculdade que ele naquela época, ele era famoso por ser muito extravagante, festejando todos os dias e tendo vários relacionamentos ao mesmo tempo. A situação chegou a um ponto tão crítico que até o diretor ficou irritado. Ouvi dizer que ele quase foi expulso por causa disso. Mas depois ele se acalmou e começou a levar as coisas mais a sério. Bem, era isso que eu pensava, mas infelizmente eu estava errada. Certa noite, Henrique voltou para casa visivelmente perturbado. Seu semblante sombrio e o jeito tenso ao se mover pela sala eram sinais claros de que algo não estava bem. Eu o cumprimentei com um sorriso, mas ele mal me respondeu, indo direto para o bar. Fiquei preocupada instantaneamente. Parece que algo te incomodou hoje, amor. O que aconteceu? Perguntei, tentando sondar sem pressionar demais. Ele bufou, servindo-se de um uísque e se sentando pesadamente no sofá. Aquele Ismael de novo. Não sei como esse cara ainda consegue me tirar do sério. Sabe o que ele fez hoje? Sentei-me ao lado dele, esperando pelo desabafo que eu sabia que viria. O que foi dessa vez? Henrique balançou a cabeça, claramente irritado. Ele sabotou completamente meu projeto na reunião com o conselho. Questionou cada decisão que tomei, como se eu não soubesse o que estou fazendo. E o pior é que você sempre parece defendê-lo. Tentei acalmar os ânimos, sabendo que Ismael sempre foi uma presença reconfortante para mim no trabalho. Henrique, ele pode ter tido boas intenções. Ele sempre foi prestativo quando precisei de ajuda. Ele revirou os olhos, claramente não convencido. Prestativo? Ele está minando minha autoridade na frente de todos. E ainda por cima, você sempre o apoia. Fiquei sem saber o que dizer. Henrique, eu só quero que vocês dois se entendam. Talvez conversar. Ele me cortou abruptamente, com uma expressão dura. Minha esposa tem que ficar ao meu lado, não ao lado dele. Ele está tentando nos dividir, não percebe? Estou cansado disso. Baixei os olhos, sentindo a tensão no ar. Eu valorizava a amizade com Ismael e seu apoio nos momentos difíceis. Sabia que Henrique estava completamente errado e que Ismael tinha toda a razão, especialmente porque as ideias de Henrique poderiam levar a empresa à falência. Meus sogros, Ricardo e Sara, têm sido muito cuidadosos comigo. Ainda não consegui discutir sobre Henrique com eles, pois temo que não conseguiria suportar a conversa.
Continuo adiando essa discussão, o que me faz sentir como se estivesse escondendo algo e isso me atormenta pois me sinto culpada. Essa falta de abertura me tornou menos comunicativa, e sinto que me afastei deles. Agora, enfrentamos um assunto delicado que machuca meu coração. Apesar de serem pessoas realmente boas, sinto que sou a razão pela qual eles parecem tão angustiados. Eu frequentemente ouço meus colegas de trabalho cochicharem que suporto todas as dificuldades no casamento simplesmente porque quero me tornar a esposa do futuro presidente da empresa. Essas fofocas me incomodam profundamente, pois desmerecem minha dedicação e competência profissional, reduzindo meus esforços a uma mera estratégia para alcançar um objetivo pessoal. Sei que meu comprometimento com o trabalho vai muito além dessas insinuações, mas a maledicência dos colegas me faz questionar se algum dia serei realmente reconhecida por minhas habilidades e não apenas pelos rumores que me cercam. Apesar das fofocas maldosas, eu sei a verdade e isso me dá forças. Amo profundamente meu marido e sei que ele me ama da mesma forma. Pelo menos é o que eu pensava. Também amo meus sogros, que me tratam com o carinho e o respeito de uma verdadeira filha. Essa relação me enche de gratidão e afeto. Sei que sou uma pessoa competente, capaz de conquistar qualquer posição na empresa pelos meus próprios méritos, sem precisar me apoiar no fato de ser casada com o filho do presidente. Essa certeza é minha âncora, mesmo quando as palavras venenosas dos outros tentam me derrubar. Um dia, Henrique chegou em casa completamente transtornado. Segundo ele, seus pais haviam dito que ele não poderia assumir a empresa porque não tínhamos filhos. Era difícil acreditar que meus sogros, que sempre foram tão bondosos e nunca mencionaram nada relacionado a isso, de repente fizessem tal exigência. Com o rosto vermelho de raiva, ele me acusou, entre gritos, de ser a culpada por não podermos ter filhos. Fiquei devastada ao ouvi-lo dizer aquelas palavras cruéis, especialmente porque ele sabia do meu profundo desejo de formar uma família. Além disso, ele chega em casa quase de manhã todos os dias, e nesse ritmo, não há nenhuma maneira de termos um bebê. Suas supostas longas horas de trabalho e a exaustão constante criaram uma distância entre nós que parece intransponível. Por que eles diriam isso? Seus pais só querem que você se dedique mais ao trabalho. Você está insinuando que eu não trabalho? Não seja ridícula. Estou muito mais ocupado e contribuo muito mais para a empresa do que você. Por isso o meu salário é muito melhor, mas você não consegue entender o meu trabalho. Henrique está completamente fora de controle, agindo como uma criança que faz birra. Eu só posso esperar até que ele se acalme. Dei de ombros e aguentei a tempestade enquanto Henrique continuava gritando que a culpa era minha por não podermos ter um filho. Ele insistia que precisávamos de tratamento de fertilidade às pressas. Quando eu recusei, Henrique começou a jogar coisas como uma criança. Eu me agachei, protegendo minha cabeça para evitar ser atingida. Senti uma mistura avassaladora de raiva, nojo e exaustão enquanto Henrique explodia. Por que eu tenho que suportar isso? Talvez meus sogros tenham tido boas intenções ao querer que tenhamos um filho, e se eu fizer o que ele quer, pelo menos as explosões vão parar, pensei. Está bem, vou fazer o tratamento de fertilidade. Você vai me ajudar? Por que eu deveria ajudar se a culpa é sua? Você é o problema, não eu, não me faça de tolo. Um ano depois de iniciar o tratamento de fertilidade conforme exigido por Henrique, os testes revelaram que não havia nada de errado com minha saúde e que eu era capaz de conceber um filho. O médico sugeriu que o problema poderia estar com meu marido, mas Henrique teimosamente se recusou a fazer o teste. Sua atitude tornou-se cada vez mais silenciosa mas às vezes explosiva, até mesmo quebrando objetos, o que tornava tanto a mim quanto aos médicos incapazes de discutir abertamente a suspeita de infertilidade. Mesmo quando Henrique insistiu para que eu consultasse outro médico, os resultados dos testes continuavam os mesmos, o que apenas o deixava mais irritado. Você poderia vir comigo ao hospital pelo menos uma vez? Pode haver coisas que estou deixando passar e preciso da sua opinião, tentei apaziguar seu humor. Um dia, finalmente reuni coragem para perguntar a ele, eu sei que você está ocupado e sem tempo para lidar com mais uma coisa, mas sem sua ajuda não podemos avançar com o processo de fertilização in vitro. Parece que meus óvulos estão em boas condições, então gostaria de dar os próximos passos. Entendo que isso requer tempo, mas você poderia me ajudar? Pensei que Henrique recusaria o pedido, mas ao menos esperava que ele não ficasse muito aborrecido como das outras vezes. Ele franziu levemente a testa, mas olhou diretamente para mim com atenção. Você está pagando por este tratamento, não é? Claro que estou pagando tudo. Está bem. Assim, ele concordou.
Embora sua atitude arrogante tenha sido irritante, consegui convencer Henrique a ir ao hospital. Mesmo sendo infantil e imaturo, ele seguiu as instruções no hospital com relutância e depois me ignorou completamente, deixando-me sozinha para lidar com as explicações médicas, o que me deixou totalmente perdida. Esse é exatamente o tipo de pessoa que ele é. Assim, suas ações não me pegaram de surpresa. Então, pessoal, fazia um bom tempo que não via a minha irmã Bruna. Ai, de repente, ela apareceu para me visitar toda sorridente, com uma barriga bem grande. Confesso para vocês que um sentimento estranho me tomou naquele momento. A Bruna sempre foi do tipo mais relaxada, ainda morava com os meus pais até pouco tempo atrás e não se preocupava muito com trabalho ou responsabilidades. Mas desde que me casei com Henrique, ela se mudou sem dizer para onde e parou de visitar nossos pais em casa. No início, nossos pais ficaram preocupados, mas conhecendo sua natureza descontraída, presumi que ela devia ter ido morar com um namorado e deixei isso para lá. Nunca imaginei que ela apareceria de repente grávida e prestes a dar à luz. Então aqui estamos de volta ao início da história, como já contei para vocês. Bruna está grávida do filho do Henrique, que está prestes a nascer. E para piorar a situação, além de aparecer grávida do meu marido, teve a audácia de me pedir para me divorciar dele para que pudessem se casar antes do nascimento da criança. Henrique, que estranhamente estava em casa, passou os braços pelos ombros de Bruna e lançou um olhar de desdém na minha direção. Bruna está certa. Uma mulher que não pode engravidar é dispensável. Fiquei com você só para manter as aparências diante dos meus pais, mas já estou cansado disso. Henrique olhou para mim e depois para Bruna, que sorria triunfantemente. Não importa quanto tempo eu espere, você nunca engravidaria. Você é simplesmente defeituosa. O choque foi tanto que fiquei paralisada. Parece que eles só pensam em como me machucar. Quero o divórcio pois vou me casar novamente com Bruna. Eu permanecia sem palavras. Eu desconfiava que ele poderia ser promíscuo. Mas nunca esperei que ele me traísse com minha irmã. Achei estranho o comportamento sedutor de Bruna quando apresentei Henrique, mas nunca imaginei que isso chegaria tão longe. Não me lembro de ter feito algo para provocá-los ou machucá-los. É chocante perceber que eles não gostam de mim o suficiente para serem tão cruéis. O estresse é prejudicial para o bebê. Tenha bom senso e pense na saúde dele. Comece uma nova vida, faça as malas e vá embora rapidamente. Ouvir essas palavras de Henrique foi surpreendente. Receber palestras sobre moral e bom senso por essas pessoas é o insulto final. Na verdade, você poderia simplesmente sair agora. Uma mulher inútil que não pode ter filhos não serve aqui. Volte para a casa dos nossos pais. Eles são gentis com você, mesmo que você seja um fracasso, certo? As palavras de Bruna fizeram meu sangue ferver. Embora meus pais me apoiassem enquanto eu estudava diligentemente, o mesmo acontecia com minha irmã, apesar de suas noitadas fora. Eles se preocupavam e a repreendiam, cuidando dela. Não acho que o amor dos meus pais fosse injusto. Não sentia que havia diferença entre Bruna, que era uma garota de comportamento desafiador, e eu, uma estudante exemplar. Respirei fundo, tentando controlar minhas emoções, embora uma parte de mim estivesse fervendo de vontade de gritar e insultá-los ou coisa pior. Eu sabia, com certeza, que não adiantaria nada e que só iria piorar as coisas. Ok, vou me preparar. Mas preciso de um tempo, eu disse. Vai levar algum tempo para fazer as malas e explicar a situação para todos. Henrique parecia satisfeito com isso. Eles estavam visivelmente satisfeitos, especialmente Bruna, que não conseguiu esconder o sorriso nos lábios. Sua expressão era terrível, como se ela gostasse de me atormentar. Como eu já disse, sua irmã e o bebê poderiam ficar doentes por causa do estresse. Precisamos evitar isso. Então, vamos alugar um hotel hoje. Apenas saia o mais rápido possível. Depois de dizerem o que queriam, eles saíram da casa comprada pelos pais de Henrique, que simplesmente queriam que o seu filho fosse um homem irresponsável. Tenho que confessar para vocês. Após a saída dos dois, eu simplesmente desabei. As palavras cruéis e a traição me atingiram me deixando sem chão. Levei um tempo até conseguir me recuperar, deixando as lágrimas fluírem livremente enquanto tentava entender o que havia acontecido. Foi um momento de profunda dor e decepção, mas aos poucos, consegui reunir forças para seguir em frente. Os dois pisotearam os meus sentimentos, sem nenhum remorso. Eu vou me vingar, com certeza. Se ele quiser, eu darei o divórcio.
Afinal, depois de tudo o que aconteceu, eu também certamente desejo o divórcio. Então, parte disso é bem-vinda, mas nunca permitirei que esses dois sejam felizes. Apenas observem. Vou mostrar a eles o inferno. Estou preparada. Saí de casa imediatamente após fazer as malas. Continuei arrastando o processo de divórcio por várias razões. Enquanto isso, trabalhei ativamente para estabelecer conexões com outras pessoas e reunir evidências a meu favor. Considerando que a barriga de minha irmã estava muito grande, ela provavelmente daria à luz enquanto eu me preparava para me vingar. Eles me disseram para conseguir o divórcio rapidamente, como se fosse algo extremamente urgente, mas não vi o porquê do desespero deles. Realmente, são pessoas desprezíveis. Não me importo se eles estão com problemas. Corajosamente, decide conversar com os pais de Henrique. Acredito que você disse algo irracional para eles para que isso acontecesse, mas tudo bem. Agora tenho a Bruna e meu filho. Eles parecem realmente felizes, alheios à situação. Segurei-me, tentando não demonstrar nenhuma emoção. Parabéns pelo nascimento, consegui dizer. Minhas palavras foram recebidas apenas com olhares arrogantes de Bruna e Henrique. Olá, antes de mais nada, parabéns pelo bebê. Os pais de Henrique entraram no quarto do hospital. Logo depois, meus pais também se desculparam por terem vindo em um grupo tão grande, pois junto vieram alguns amigos e até mesmo alguns colegas meus de trabalho. Temos algo importante para conversar. As coisas podem ficar um pouco agitadas daqui para frente. Pai, mãe, finalmente sua neta nasceu. Não é maravilhoso? Sara, Ricardo, por favor, venham segurar o bebê. Bruna já estava bajulando os sogros com uma voz falsa, enquanto estes mantinham expressões severas. E na presença deles, meus pais falaram: Bruna, parece que nós falhamos com você. Nunca imaginamos que você cresceria e trataria sua própria irmã dessa maneira. Pensávamos que estaríamos sempre ao seu lado, mas isso é o limite. Você não é mais bem-vinda em nossa casa. Você está renegada. Minha mãe começou a chorar ao ouvir as palavras do meu pai. Dissemos várias vezes para você ser sensível aos sentimentos dos outros, mas parece que foi em vão. Como assim? Do que você está falando? Bruna ficou perplexa. Não posso acreditar que você disse isso para mim, especialmente agora que acabei de lhe dar uma neta. Henrique estava ao lado de Bruna, colocando a mão em seu ombro enquanto encarava meus pais. É absurdo dizer algo assim para sua filha que acabou de dar à luz. Não consigo perdoá-los, mesmo sendo os pais de Bruna. Então, virando-se para Bruna, ele se vangloriou: vou te proteger, então não se preocupe. Henrique, obrigado por intervir. Foi então que Bruna insultou meus pais de maneira cruel, apontando sua origem humilde e contrastando com o pai de seu filho, que era um homem rico e bem-sucedido. É inacreditável. Meus pais devem ter ficado ainda mais chocados do que eu, mas pareciam estar preparados, sem mostrar nenhum sinal de perturbação. Talvez houvesse disputas e conflitos desconhecidos entre Bruna e nossos pais, e eles já tenham desistido dela há muito tempo. Eu tomei uma decisão: não vou mais passar a empresa para você, e você está demitido a partir de hoje. Não quero mais ver seu rosto dentro da minha empresa. Pai, o que você está dizendo? As palavras do meu sogro atingiram Henrique, que levantou a voz. Bruna estava pálida e tremendo. Seu status estava agora pendurado por um fio após insultar os nossos pais chamando-os de pobres. Eu lutava para conter o riso enquanto observava os dois em pânico. Eu sou o único herdeiro. Tivemos uma filha e vocês agora têm uma neta, mas isso não garante a segurança da família. Meus sogros estavam horrorizados com a atitude de Henrique. Bruna ainda não tinha compreendido completamente a situação. O pai de Henrique continuou falando. Pensei que poderia confiar a empresa a você, mas até mesmo fazer de você vice-presidente foi um erro. Vou deixar a empresa para um funcionário confiável. Que diabos, não mexa comigo. Finalmente, a raiva de Henrique explodiu, com seu grito ecoando pela sala, mas seus pais, acostumados, nem sequer se encolheram. Sua mãe, geralmente quieta, confrontou Henrique. Você diz que vai ser o presidente, é por isso que pegou o dinheiro da empresa sem falar nada? Encontre um emprego sozinho e devolva o dinheiro. Não podemos mais cuidar de você. Isso não foi surpreendente. Henrique estava endividado porque gastava todos os dias.
Como vice-presidente, ele ganhava uma quantia decente, mas seu estilo de vida extravagante significava que seu salário nunca era suficiente. Além disso, ele também comprou carros e condomínios sem o conhecimento dos seus pais ou meu. No meio da discussão, seus pais jogaram na sua cara toda a verdade, mostrando a ele que já sabiam de tudo. Você pensa que pode nos enganar? Disse seu pai, com firmeza. Sabemos sobre os carros, os condomínios, e todos os gastos irresponsáveis. Henrique ficou pálido, percebendo que seus pais estavam cientes de suas ações. Ele tentou se defender, mas suas palavras saíram trêmulas. Sua mãe continuou, implacável. Não podemos mais confiar em você para gerir a empresa. Você nos decepcionou profundamente. Então Bruna finalmente pareceu entender a situação, abandonando sua atitude insinuante e olhando feio para Henrique. O que eles querem dizer com isso? Não foi o que discutimos. Por que eu tive esse filho? Você disse que, se eu tivesse um filho, nós herdaríamos tudo. Mas Henrique parecia preocupado demais para prestar atenção, absorto em gritar com seus pais. Você me disse que eu deveria te dar um neto para dar continuidade à linhagem. Eu até posso fazer testes para comprovar isso. A cor sumiu do rosto de Bruna. Parecia que ela estaria em apuros se os testes fossem realizados. E então ela começou a ficar histérica. Henrique franziu a testa ao ouvir os gritos de Bruna, como se estivesse irritado com ela. Ele a olhou como se dissesse que ela estava incomodando. Seu comportamento anteriormente afetuoso simplesmente mudou. Por que você está surtando? Qual é o problema de se fazer um simples teste? Por que você está tendo um ataque? Na verdade, sobre isso, o médico que meu pai chamou entrou na sala com uma expressão preocupada. Ele era amigo do meu sogro e concordou em ajudar na minha vingança. Com um olhar sério, ele revelou a verdade que ninguém esperava: a filha de Bruna não é parente de sangue de Henrique. A revelação caiu como uma bomba, e o silêncio tomou conta da sala. Todos ficaram paralisados, enquanto Bruna ofegava e Henrique começava a suar. Os rostos ficaram pálidos, e eu sabia que esta era minha única chance. Enfiei a mão na minha bolsa, onde eu havia escondido secretamente inúmeras fotos, e as puxei. As fotos eram de Bruna. Havia dezenas delas mostrando minha irmã com diversos homens. Algumas mostravam um homem e uma mulher entrando em um hotel, sendo a mulher consistentemente minha irmã. No entanto, o homem nem sempre era Henrique, especialmente à medida que sua barriga aumentava. No início das minhas investigações parecia que ela era fiel a Henrique. No entanto, contratei um detetive para investigar. Eu recompensei o detetive pela investigação e obtive os resultados. Henrique olhou para Bruna com um olhar raivoso. Ele estava tentando se fazer de vítima, mas ele também estava envolvido nesse inferno. Então, pessoal, lembram quando eu estava fazendo o tratamento para a infertilidade e o médico pediu a Henrique alguns exames? E com muita insistência, ele acabou fazendo? Eu peguei os resultados desses testes. Testes preliminares são padrão, disse o médico, tentando explicar. Henrique tentou interromper o médico, mas o médico continuou firme com suas palavras. Sua motilidade espermática é extremamente baixa. Você é, sem dúvida, infértil, afirmou o médico. Se acha que é mentira, dê uma boa olhada nos resultados do teste. A reação de Henrique foi mais intensa do que eu imaginava. Seu rosto ficou pálido e ele pegou os resultados do teste com as mãos trêmulas. Seus olhos se arregalaram enquanto ele lia o conteúdo repetidamente, o suor escorrendo de todo o seu corpo a cada palavra. Seus lábios tremiam como se ele pudesse desmaiar a qualquer momento. O médico também mostrou o teste de DNA, que revelou que a criança não era de Henrique e provavelmente o pai era um dos homens encontrados nas fotos. Eu disse isso a Henrique quando ele ficou inquieto ao saber de sua infertilidade. Henrique gritou. Você me enganou. Mas Bruna respondeu com firmeza, cale a boca. A culpa é sua. Você não conseguiu me dar um filho, por isso precisei procurar alguém que pudesse. Henrique parecia negar a realidade e então olhou para mim, visivelmente perturbado. Você está mentindo, certo? Como posso acreditar neste pedaço de papel? Você só está me atacando porque a rejeitei. É por isso que você está dizendo que eu sou defeituoso e não você. Eu fiz o teste em vários hospitais e todos eles voltaram iguais. Se você não acredita, por que não fazer o teste em vários hospitais você mesmo? Finalmente, meu sogro levantou a voz. Você precisa parar com isso.
É vergonhoso. Não cause mais vergonha para a família, por favor. Camille não merece isso. Com as palavras do seu pai, Henrique se calou. Bruna entrou na conversa. É tudo culpa sua. Agora também estou condenada. O que vou fazer com essa criança? O que se seguiu foi uma discussão insuportável e desagradável. Afinal, era um relacionamento conectado por motivos financeiros, e seus verdadeiros sentimentos e desejos foram expostos, tornando tudo constrangedor para quem assistia. Olhando para a criança com pena, notei que ela não tinha culpa. Eu também estava preocupada com o fato de ela ser criada por minha irmã. O futuro dela parecia incerto. Será que será criada corretamente? Bruna nos olhou indiferente. Parece que seus próprios problemas são mais importantes que o futuro da sua filha. Minha vida está arruinada, exclamou Bruna. Para encerrar, decidi que ambos devem assumir a responsabilidade. Entreguei a Bruna e Henrique uma cópia do pedido de indenização por danos morais preparado pelo advogado. Além disso, estou solicitando o divórcio de Henrique. Tomei medidas drásticas, medidas que ambos pagarão caro. Considerando os anos de sofrimento que suportei, o valor pode ser pequeno, mas eles reagiram com raiva intensa. Henrique me lançou um olhar raivoso e me atacou. É tudo culpa sua, exclamou ele. Ismael, que estava presente, segurou Henrique. Meu sogro, com um olhar sombrio, observava a cena. Nossa empresa será deixada aos cuidados de Ismael, disse seu pai cutucando a ferida. Henrique expressou seu ódio por Ismael mais intensamente do que nunca. Ele sempre temia que sua posição estivesse ameaçada por Ismael. Esse medo se concretizou. Como uma criança birrenta, começou a gritar e debater-se, mas Ismael o segurou firme. Sempre soube que ele era incontrolável. Mas nunca imaginei que isso aconteceria. Logo depois, a segurança chegou e levou Henrique para retirá-lo do hospital. Parecia que Henrique finalmente percebia sua terrível situação. Ele se libertou da segurança e agarrou minha perna. O olhar de lamentação em seus olhos, cheios de lágrimas, era totalmente angustiante. Foi minha culpa. Por favor, me perdoe, implorou ele desesperadamente. Ismael puxou Henrique para longe de mim e colocou protetoramente o braço ao meu redor. Henrique parecia ter finalmente compreendido tudo. No quarto do hospital, Bruna, ao ver toda a cena, perguntou: Ei, você está saindo com outros homens também? Ismael respondeu antes que eu pudesse dizer algo. Ela não é como você. Não está saindo com outros homens. Estou apaixonado por ela e pretendo cortejá-la, disse Ismael, o que me fez corar. Olhei para baixo, tentando esconder meu rosto ruborizado. Depois disso, tanto os pais quanto Ismael cuidaram de mim calorosamente. Quando meus pais testemunharam Bruna abandonando sua filha no hospital, entenderam o quão terrível ela poderia ser. Foi então que decidiram adotá-la e deram-lhe o nome de Ana. Enquanto meus pais se dedicam principalmente à criação de Ana, eu retornei para casa após me separar de Henrique. Continuo trabalhando na empresa dos meus ex-sogros, com quem mantenho uma relação amigável agora. Ana está prosperando, amada por todos ao seu redor. Ouvi dizer que Bruna precisava me pagar por danos e por isso entrou no ramo de boates. No entanto, aparentemente ela se apaixonou por um cliente e desapareceu. Henrique, por sua vez, também foi perseguido por dívidas e pagamentos de danos, sendo abandonado por várias mulheres que só estavam interessadas em seu dinheiro. Anos depois, casei-me com Ismael. Temos 2 filhos e vivemos felizes. Ana é amada como uma verdadeira irmã pelos meus filhos. Mesmo depois de anos de casamento, Ismael continua gentil comigo. Com ele, sinto que podemos superar qualquer coisa e ser felizes para sempre. Deve ser uma recompensa de Deus por tudo o que passei. Ismael, eu te amo. Com você finalmente compreendi o que é felicidade. A história de hoje é um lembrete vívido do poder que reside em uma mulher ferida. Ela mostrou ao mundo que as cicatrizes não são fraquezas, mas marcas de uma força imensa que se recusa a ser quebrada. Se você também se emocionou com essa história inspiradora, compartilhe seu pensamento nos comentários. E não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazê-lo e ative o sininho de notificações. Dessa forma, você será avisado quando eu postar outra história interessante. Um forte abraço e até a próxima história.